de ter três pessoas para falar de um fato histórico, né, que é um fato para nós todos corintianos de grande orgulho, que é a democracia corintiana. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte: o que os nossos convidados vão falar aqui agora transcende o próprio Corinthians. Por que razão? Porque quando surgiu a democracia corintiana, o país não era um sistema democrático, era um sistema totalitário, um sistema ditatorial. Então nós traduzimos da comunidade corintiana o anseio de todo o país, que era a volta da democracia, né? Para que a gente pudesse, então, ter um país mais livre, aberto, igualitário, em suma, né? Como nós todos hoje pretendemos juntos construir, independente de ser corintiano, são paulino, palmeirense ou de qualquer outra torcida, ou até mesmo aquele que não tem clube de futebol. Bom, vocês sabem que, obviamente, quando a gente fala de democracia corintiana, eu vou chamar aqui o Sócrates, que está aqui, que é o nosso convidado de hoje. Sócrates, vamos entrar! É você, Florenzano, e escritor também. Florenzano, é você. Nosso terceiro convidado, jornalista e escritor também, autor de obras sobre a democracia corintiana, que é o Ricardo Gozzi. Ricardo! Vamos sentar, vamos pegar os microfones, obviamente a plateia está absolutamente... A questão é muito simples. Nós lutamos para que todas as pessoas passassem a participar do processo de decisão das questões coletivas. Então, por exemplo, vamos viajar para jogar em determinado local. Vamos viajar hoje, amanhã, depois da manhã, anteontem, sei lá. E tudo isso era colocado em voto. E o roupeiro do clube tinha o mesmo peso político do que o representante do clube. Quer dizer, eu particularmente não conheço nenhuma estrutura social que tenha sido montada nessa configuração, que normalmente existe algum poder. Nesse caso não, todos tinham a mesma capacidade de decisão. A maior parte do pessoal que não era nascido ainda, acho que seria interessante você dar uma geral para o pessoal. Bom, então, para contextualizar a experiência da democracia corintiana, ela se encaixa nesse período revolucionário da sociedade brasileira, que é a retomada das lutas pela redemocratização. Então, a gente pode pegar como marco 78, a onda grevista no ABC Paulista, e o ápice desse processo, as diretas já. Então, a democracia corintiana, ela ganha força, ela se alimenta da energia revolucionária que percorria todo esse movimento que vai empolgar a sociedade civil brasileira. Essa é a primeira contextualização. A segunda, que a democracia corintiana acontece no período mais revolucionário da história do Corinthians, que começa e termina no Maracanã, por coincidência com o Fluminense, né? Então, se a gente pegar a invasão de 76, e o Chico Buarque, quando ele vê a torcida do Corinthians dividindo o Maracanã, ele tem uma sacada muito boa, porque ele diz, é o prenúncio da liberdade. E de fato aquilo antecipa depois os movimentos de massa, a retomada das ruas e das praças. E fecha esse período em que o Corinthians esteve conectado com os movimentos sociais, políticos e culturais da sociedade, com a eliminação para o Fluminense do Parreira em maio de 84, que determina também a saída do Sócrates. Sócrates vai para a Fiorentina, e aí então também se encerra esse contexto. Agora, Ricardo, tem um fechamento, tem um período, vamos dizer assim, tem uma data, assim, uma data simbólica para o fim dessa chamada democracia corintiana? Sim, talvez formal tenha a eleição para a presidência do Corinthians em 85, quando a chapa do... Agora vamos começar no Tudo bem. O Roberto Páscoa contra o Adilson. O Roberto Páscoa venceu o Adilson nas eleições, prometendo manter aquilo que tinha sido conquistado pelos jogadores. O grupo já não contava com
a liderança do Sócrates, já não contava o Casagrande, acho que já estava no São Paulo. Foi ele que emprestou o Casagrande. Oi? Foi o Páscoa que emprestou o Casagrande. Obrigado pela correção, não lembrava disso. Mas já havia, antes disso, o Florizano falou em 84, com a eliminação do Corinthians, a saída do Magrão, não por conta da eliminação, por conta da emenda Dante de Oliveira. A minha memória está uma porcaria. Fale para ele, não fica bebendo cerveja aí atrás que você não vai lembrar nada. Com certeza a minha cabeça está mais antiga que a dele. E foi a aprovação da emenda Dante, a aprovação da emenda Dante de Oliveira, estava condicionada a permanência dele a isso, mas formalmente eu considero o fim ali no fim da gestão do Adilson, no fim da gestão do Valdemar, quando o Adilson não conseguiu vencer o Roberto Páscoa. Agora, Sócrates, como é que era isso dentro do Corinthians, já que você estava lá? Tinha correntes contrárias a favor dessa democracia corintiana dentro do clube? Como é que era isso? Conta um pouco para nós. Olha, sempre tem, né? Ali dentro é difícil perceber isso claramente, porque o futebol tem uma particularidade muito interessante. O empregado, ele é artista e tem mais poder do que o empregador. Há uma inversão de valor, assim, na questão de poder político. Então, reações internas são raras de ocorrer, a não ser que sejam extremamente pesadas, né? Agressivas. E isso não aconteceu. Nem mesmo fora tivemos nenhuma reação maior. Outro dia me perguntaram, se tiveram alguma pressão do Poder Constituído, do governo federal. Foi pena que não. Seria ótimo que isso ocorresse, porque daria muito mais peso a tudo que estávamos fazendo ali e a nossa representatividade enquanto agente social seria muito maior. A partir do momento que a gente tivesse um confronto, claro, contra a estrutura militar que nos governava. Mas, obviamente, que existiam pessoas convivendo com a gente que não se sentiu muito à vontade, digamos, no processo democrático, porque nem sempre, nem todo mundo, né, tem capacidade de entender que a sociedade é muito mais importante que o indivíduo, com esse pensamento. Mas, felizmente, era a minoria e, de alguma forma, eles foram, né, ultrapassados, né? Eram pequenos obstáculos, digamos, que não interferiam em nada.